No ensaio Resistência ao Governo Civil, Henry David Thoreau ilustra muito de sua filosofia política e seu posicionamento moral com um modo que lhe é muito peculiar, que é a retórica. Trazer para a pauta questões que, em um dado momento de sarcasmo, parece um elogio ao governo americano e à Constituição, e a sua Constituição, né? Como na citação aqui que eu faço, analisada de um ponto de vista inferior, a Constituição, com todos os seus defeitos, é muito boa. A lei e os tribunais são muito respeitáveis, mesmo esse Estado e este governo americano são, sob muitos aspectos, bastante raros e admiráveis, como muitos já o descreveram e podemos ser gratos a eles. Essa é uma citação dele em que ele fala quase que como um deboche. Em outro momento, já ausente de sarcasmo, Thoreau observa a relação individual com o Estado e o governo e nos instiga à resistência, como nessa citação aqui. Porém, analisados de um ponto de vista um pouco mais elevado, eles são exatamente aquilo que descrevi, e vistos de um lugar ainda mais alto, do topo mesmo, quem poderá dizer o que eles são ou que merecem ser apreciados e ser objetos de nossos pensamentos? Essa citação está no ensaio Resistência ao Governo Civil. Nesta passagem, Thoreau questiona se realmente o Estado deveria ter um lugar em nossos pensamentos. Esta colocação é compreensível na medida em que, exposto à importância do Estado, este deixa de cumprir o seu papel em muitas situações e se torna indigno até dos nossos pensamentos. A referência é principalmente devido à escravidão e à promoção de guerras e ocupações de territórios estrangeiros. É nessa medida onde impera a moralidade do pensamento de Thoreau. Há uma relação estreita entre assumir uma admiração ao Estado e ao governo, no caso americano, e observar a vida de um ponto um pouco mais elevado e perceber a necessidade de resistir aos diversos fatos que tornam esse mesmo governo relapso e indesejável, ou na linguagem de Thoreau, inconveniente. Assim, o elogio ao Estado e à sua Constituição não passam de um olhar vago e de um ponto de vista superficial. Para Thoreau, os operadores do Estado e de seu governo estão envolvidos com os procedimentos de administração política e da operacionalização da justiça que não conseguem perceber com nitidez o que se passa inconstitucionalmente. O elogio ao Estado americano está condicionado a uma esperança de que, se fosse melhor gerido, a nação americana, com sua Constituição, poderia ser singular e representar algo grandioso. A Constituição americana seria, ao olhar de Thoreau, uma referência. Ou melhor, o Estado americano foi uma promessa de nação com uma Constituição favorável a um Estado razoável. Mas, segundo Thoreau, não passou disso. Esses limites estreitos, ou como na citação que eu reproduzi antes, limites não muito amplos, a referência clara ao modo de vida conivente em que ser cidadão se torna o principal objetivo de vida. Para Thoreau, isso está próximo do deplorável, pois a submissão ao Estado é uma forma de vida miserável, uma vez que implica aceitar aberrações e atrocidades cometidas por esse Estado. Evidentemente que, ao se posicionar desta forma, Thoreau tem em alto preço o massacre dos povos originários americanos, bem como o ímpeto do governo de invadir e saquear territórios de outras nações, como foi o caso da invasão do México, da anexação de territórios mexicanos, da guerra contra o México. Viver para ele, para Thoreau, é tomar posição. E tal posição não está encerrada dentro dos limites da conveniência. Embora a conveniência, como possa ser dito, seja algo que, em certa medida, pode ser útil ao funcionamento social. Ela não está, mas não está no patamar da moralidade. A conveniência é qual é o sentido que pode se trafegar por uma rua. Isso é uma decisão, a decisão da moralidade é outra, e a vida para Thoreau é uma conduta moral, desimpedida de amarras
que não pode ser ditada pelas conveniências. A visão de mundo e as interações nele construída, apesar de ser uma função inerente à natureza da pessoa, é uma obrigação a tomada de posição. Se por ação ou omissão se faz ou deixa de fazer, tanto uma quanto outra são necessárias ao viver humano. Reconhecer a grandiosidade da nação americana sem levar em conta um massacre de povos ancestrais não é uma proposta de civilidade. Para Thoreau, a vida deve conter o mais genuíno anseio de plenitude. Este viver moral de Thoreau é um empreendimento singular e um tanto arriscado, pois, ao atingir extremos de condutas, como é o caso de reconhecer no indivíduo um poder superior e independente, do qual todos os outros poderes são derivados, ele apela para uma visão cujo otimismo dificilmente pode ser vislumbrado. Sua postura de conduta que despreza o trabalho em fábricas, cujos objetivos são puramente geração de lucros materiais e a exploração da natureza para fins descontrolados de ganhos financeiros, e, por outro lado, Thoreau, que traz elementos significativos para se pensar a política e a sociedade com suas relações de governo. São fatores com um certo grau de dificuldade para se considerar. No entanto, não há outro caminho a não ser estas peculiaridades para a compreensão que, em Thoreau, viver um princípio de filosofia contido em um contexto moral. E é nesse patamar que Thoreau constrói sua crítica e firma sua resistência em relação ao governo. O proceder nesta situação é certamente singular. Para ele, é um abismo a limitação da maior parte dos homens que lhes impossibilitam de cuidarem do Estado. Mas não é somente uma questão de má gestão. O ponto aqui é de maior amplitude. A moralidade determina a ação e a interação de modo complexo. E para entender o posicionamento de Thoreau em relação à resistência ao Estado e ao seu governo, é necessário observar o modo de vida singular que o autor de Walden se propôs e sua filosofia moldada em grande medida junto desse contexto de moralidade.